E aí, beleza? Sou Daniel da Vegan Cheese Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E de repente, esse queijo vegetal pode ser que ele tenha grão de bico. Não sei se você já viu algum queijo vegetal com grão de bico ou de grão de bico, mas esse ingrediente ele é muito interessante para ser usado, para ser explorado pelo menos, ou testado uma vez para saber qual que é o desempenho que ele tem, né? O grão de bico ele é um ingrediente interessante, primeiro porque ele tem tanto carboidrato quanto proteína, né, em maior abundância quando a gente pensa os macronutrientes do grão de bico. E isso quer dizer que a parte da textura ela vai ser incrementada por ele. Tá? É claro que o grão de bico ele também tem um sabor um pouco mais peculiar. Então com isso a gente vai ter que lidar e eu já vou falar qual que é a melhor forma para a gente lidar com esse sabor. O fato é que o grão de bico ele vem em pelo menos três formas para a gente poder utilizar no nosso queijo vegetal. Então a primeira forma é ele cozido, é importante tirar a pele dele, claro, mas quando a gente usa ele cozido, ele vai ser praticamente o ingrediente da base, né? Ou seja, vai ser o ingrediente que vamos utilizar em maior volume, é ele que vai dar a estrutura para o nosso queijo vegetal. Só que a partir do momento que a gente entra com o grão de bico enquanto base, vamos ter que fazer uma pequena correção. Tá? E essa correção ela diz respeito ao aporte de gordura, porque o grão de bico ele não tem muita gordura. Ele tem bastante fibra, tem bastante carboidrato, tem bastante proteína, mas a gordura ela fica um pouco em falta. E para que a gente tenha aquela sensação de boca, né, um pouco mais untuosa, aí sim é interessante que a gente coloque mais gordura. E essa gordura ela pode ser de diversas formas, né? Ela pode ser a gordura proveniente de óleos, né, de óleo de girassol, por exemplo, óleo de soja, enfim, ou pode ser um outro grupo de gorduras que é uma gordura saturada como o óleo de coco. E aí ela já vai trazer também um aporte na própria estrutura do queijo vegetal, né? Agora, o interessante é que além de poder usar ele na base, né, enquanto um grão cozido, a gente pode usar a farinha dele também. E para alguns preparos, principalmente aqueles que vão para o fogo, né, e que contém muitas vezes tapioca ou farinha de milho, enfim, amidos em geral, o grão de bico ele pode entrar também. Né, ele vai contribuir com esse corpo no queijo vegetal final. Tá? Também entrando mais ou menos na mesma medida que entra o amido de milho, né, esse tipo de ingrediente aí que contribui com o corpo. E lembrando que pelo menos para essa versão do grão de bico, enquanto farinha, é importante levar ele para o fogo depois, né, para que ele engrosse e, e todo o seu amido seja ativado. Tá? E depois, uma outra forma de utilizar o grão de bico é a água do cozimento dele, né? A chamada aquafaba. Porque, às vezes, quando você vai fazer um queijo vegetal, é preciso entrar com algum líquido. É preciso entrar, às vezes, com água, às vezes é indicado um leite vegetal, né? Mas, e se a gente troca a água por aquafaba? Por exemplo, tem um queijo vegetal que eu faço bastante, que é só castanha de caju, água e culturas e sal. Eu gosto muito dessa base. E, às vezes, quando eu tenho disponível também, eu acabo trocando a água por aquafaba. Né? Dá uma diferença gritante? Não, mas é possível perceber sim uma diferença porque ele fica um pouco mais encorpado. É pouca coisa, mas é possível perceber isso sim. Então, acaba sendo um elemento de diferenciação. Né? É claro que num queijo vegetal desse que vai ser mais curado, a percepção é menor, como eu falei. Mas, se for um queijo mais cremoso, aí a coisa começa a fazer muito mais sentido. Principalmente se você for usar esse queijo cremoso para fazer algum prato que requeira um molho branco, por exemplo. Aí sim você consegue ter um corpo bem mais interessante para esse molho branco. Tá? E um detalhe
que é muito importante a gente perceber, como eu falei no começo, é a questão do sabor. Porque o grão de bico, sim, ele vai trazer algum sabor para esse queijo vegetal. Então, esse sabor ele precisa ser mascarado. Precisa não, né? Ele pode ser mascarado. Você pode querer o sabor do grão de bico também, né? Não deixa de ficar interessante. Mas ele pode ser mascarado com ingredientes de saborização ou com a própria fermentação, porque o grão de bico, sim, ele pode ser fermentado. Né? Ele tem potencial de carboidrato para ele ser fermentado. E com isso a gente consegue fazer, sim, um queijo vegetal muito saboroso e diferente, né? Principalmente para quem não quer variar um pouco em relação ao castanha de caju ou oleaginosas em geral. Tá aí uma leguminosa muito interessante, com um preço bem acessível, mas claro, o resultado final vai ficar diferente, né? Nem melhor nem pior, apenas diferente. Você já usou o grão de bico em alguma preparação ou já comeu algum queijo de grão de bico? Conta aí nos comentários.